adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Você que está aqui, fique de pé. Boa noite para você que nos assiste online neste momento. Que o Senhor possa tocar o seu coração em nome de Jesus. Vamos ler um versículo. Tá muito frio aí, irmãos? Glória a Deus que vocês vieram. Um pouco corajoso. Glória a Deus. Pode colocar aqui para mim mesmo, 125:1. Salmos 125:1. Glória a Deus que vocês estão aqui todos agasalhados. Aleluia. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Nós que confiamos no Senhor somos como o monte de Sião, não nos abalamos, mas permanecemos para sempre em Deus. Aleluia, irmãos. Quantos creem neste versículo? Glória a Deus. Vamos orar. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, estamos aqui nesta noite, sendo, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para avivar a Tua igreja nesta terra. Estamos aqui, Senhor, precisando sim, mas para entregar ao Senhor o nosso melhor. Entregar todo o louvor, toda a honra, toda a glória que a Ti pertence, Deus. Toca os nossos corações, rasga os céus desta igreja. Venha inundar cada um que está aqui, cada um que está na sua casa assistindo esta live, para que em nome de Jesus cadeias sejam quebradas, vidas sejam libertas, mentes transformadas, coração limpo. Nós te recebemos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, trabalhe em nosso meio. Venha, seja bem-vindo, tenha o teu fluir no meio de nós. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. Nós confiamos em Ti, aleluia. E cremos que o melhor do Senhor está por vir. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Estamos aqui sedentos da Tua voz. Fala, Senhor, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Usa cada um que vai estar ministrando aqui, Deus. Rasgue o céu sobre a Tua igreja, Pai. É isso que nós oramos e declaramos. Em nome de Jesus, chamamos a Tua existência neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Te recebemos, Espírito Santo. Nós te amamos. Venha e toque os corações. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. O frio não te parou, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor permanece de pé. Você é a igreja do Senhor e você veio aqui para adorar a Ele. Aleluia, então vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Declare. Estamos de mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que
novo é Cristo. É o que nós cremos. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Será que nessa noite você pode fechar os seus olhos e começar a pensar no quanto Deus foi bom por você hoje, o quanto a bondade de Deus estabeleceu na sua vida nesse dia, o quanto as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida nesse dia. Que nós possamos mudar esse ambiente nessa noite e entender o cuidado, o amor de Deus em todos os detalhes da nossa vida, e como uma forma de corresponder a esse amor, com a sua gratidão, você possa entregar o seu melhor nessa noite. Que você possa expressar o seu amor a Deus, expressar esse coração grato por essa bondade que se estende sobre nós, sobre as nossas vidas. Te amo, Deus. Diga para Ele. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantamos para Ti, Senhor. Tu és fiel, em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua
És fiel em todo tempo, em todo tempo. Ele é tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tua ação tão boa, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. 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 Nós iremos cantar dos teus feitos, Senhor. Nós iremos cantar sobre o Senhor. Oh Deus, nos colocamos diante da tua presença nessa noite, para entregar tudo que temos, tudo que somos, porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Para onde nós iremos se não for com a tua presença, Pai? A tua presença nos basta, a tua graça nos basta, o teu amor nos basta. Recebe, Senhor, o reconhecimento dos teus filhos que amam a Ti, que amam a Tua presença. Nós Te engrandecemos, nós Te honramos com o nosso tempo, com o nosso coração, com as nossas vozes, com o nosso levantar de mão. Receba, Senhor, nessa noite, tudo que temos, a nossa melhor oferta. Recebe, Deus. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Exalte, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
queremos nesta noite declarar que nada mais poderá nos paralisar e calar a nossa voz como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Juntos vamos fazer o nosso decreto de 2025. Como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor que muda e transforma vidas. Numa unção de cura, salvação, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e toda a glória para sempre. Amém. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Boa noite a todos. Boa noite mais uma vez, igreja. Dá boa noite para quem está do seu lado, a paz do Senhor. Tá muito frio aí? Fala para o irmão que está do seu lado. Tá muito frio aí, irmão? Glória a Deus. Chegou o momento dos nossos avisos. Quero desde já cumprimentar você que está aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez. Você é sempre muito bem-vindo nesta casa para ser família com a gente. Você que está aí ao vivo, nos acompanhando na nossa live, seja muito bem-vindo. Está também convidado a participar dos nossos cultos presenciais em nome de Jesus. Irmãos, não vamos nos esquecer, todas as vezes que chegarmos na igreja, fazer o nosso check-in no Facebook. Através do check-in, você evangeliza outras pessoas. Quando elas sabem que você está na igreja, é uma forma de você evangelizar os irmãos. E quem sabe, assim,
fazer com que eles venham também à igreja junto com você, aleluia. Além disso, nós temos então aí o nosso Facebook, como eu disse, né, Igreja da Fé Cristã. Lá é o nosso principal meio de comunicação com a igreja, né, com a Igreja da Fé Cristã e com os demais irmãos. Lá nós damos os recados, agendas semanais, postamos os nossos vídeos, as fotos do culto. Então, esteja conectado no Facebook da igreja para que você fique ativado com tudo aquilo que a nossa igreja tem de programação. Amém? Amém. Temos também o YouTube. O nosso canal do YouTube é Igreja da Fé Cristã Oficial. Isso? Acho que é isso, né? Igreja da Fé Cristã Oficial. Nosso canal do YouTube. Convido você, irmãos, a acessar e assistir pelo menos 2 vídeos toda semana. Lá nós temos ministrações poderosas que vão ativar a sua vida financeira, sua vida matrimonial, a educação dos seus filhos, também a sua vida em construção, aí com a Igreja de Cristo na Terra. Então, nós convidamos você. E também, toda vez que você acessar e assistir, deixe o seu like, deixe um comentário no vídeo, compartilha com outras pessoas para que elas também sejam edificadas através de você. Temos também o nosso Instagram, Igreja da Fé Cristã. Você que está aí no Instagram, não esqueça de nos seguir. Lá nós também postamos vários recados, nossas fotos. É também um meio de comunicação. Então, você também faz parte aí do evangelismo quando você nos segue nas redes sociais e compartilha com os seus contatos, com os seus amigos, para que eles também tenham ciência da nossa igreja e de tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Amém, igreja? Nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, e também aos domingos, às 19 horas. Então, você que está em casa, né, hoje, nessa sexta-feira de frio, que não conseguiu vir, talvez também algo que te impediu, além do frio, no próximo culto de sexta-feira, que vai acontecer semana que vem, dia 6/6, você é nosso convidado para estar aqui, cultuando juntamente conosco às 8 horas da noite. E neste domingo, nós temos o nosso culto da família, que acontece às 19 horas. Você é o nosso convidado. Esteja presente, traga alguém. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que você e sua família vão ser edificados através deste culto. Neste sábado, vale lembrar que nós não teremos o encontro dos jovens, nenhuma programação, nem para os jovens e nem para os adolescentes. Então, você que é pai, mãe, você que conhece algum jovem que também faz parte desse movimento, avise ele pela internet, pelo WhatsApp, fala, amanhã nós não teremos programação, e aí qualquer dúvida entrar em contato com o pessoal da liderança, tá bom? Lembrando que dia 7/6, o nosso pastor vai fazer uma reunião com toda a liderança da nossa igreja. Então, é sábado que vem, não é amanhã. Sábado, dia 7/6, você está convocado, você que faz parte da liderança, convocado para estar aqui a partir das 19? A partir das 19 horas. Então, você, da liderança, guarda essa data, marca na tua agenda. Você está convocado para participar desta reunião, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E é isso, eu desejo que vocês tenham um excelente culto, que o Senhor possa continuar falando ao coração de vocês. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Sim ou não? Tá, né? Que bom que você veio. A palavra do Senhor diz que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Fala, eu sou o pouco de Deus. Não senti firmeza. Fala, eu sou o pouco de Deus. O pouco de Deus é escolhido por Ele. Você foi escolhido para estar aqui nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia rapidinho. Você que trouxe. Hoje eu fiquei responsável por falar sobre oferta. Às vezes eu gosto de repetir um pouquinho, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15.
Hoje todo mundo falando, ai pastor, o cabelo, cortei o cabelo. Teve uma menininha na rua da minha, você cortou o cabelo? Eu falei, não, tirei para lavar. Tirei para lavar, cortei. 1 Coríntios capítulo 15. Quem achou, diga amém. Hoje o pessoal não traz a Bíblia de papel, traz o celular, né? Eu gosto do papel, irmãos. Sou das antigas ainda. Celular me embanando todo. Versículo 33. Diz assim, ó: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons o quê? Costume. Pastor, o que tem isso a ver com a oferta, irmãos? Muita coisa. Existem duas igrejas, uma antes da pandemia e outra depois da pandemia. Olha o que está falando aqui, ó. Não vos enganeis. Se você tiver uma caneta, risca aí, né? Marca essa partezinha aí. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que eu falei que existem duas igrejas? Uma antes da pandemia e outra depois? Porque a igreja mudou. As pessoas mudaram. Eu falo que Satanás levantou uma leva de pregadores. Que isso, pastor? Que pregam-se contra o dízimo. Eles não estão dentro de um salão. Eles não estão pagando água, luz, aluguel. Eles estão nas redes sociais. Eles estão ministrando, né, a palavra de Deus da forma deles. Eles não precisam pagar água, não precisa pagar energia, não precisa pagar aluguel. E eles se levantaram contra o dízimo, contra a oferta, mas eles ganham views e eles ganham dinheiro na internet. E isso está atrapalhando o evangelho genuíno de Cristo. Os pastores estão passando momentos difíceis. Você mesmo sabe como que era a igreja, né? Eu vim depois, faz um ano e pouquinho que eu estou aqui no nosso ministério, né? Como que era a igreja antes da pandemia? Muitas igrejas estão sofrendo. Por quê? Hoje se fala, não precisa dar o dízimo. Quem falou para você que não precisa? Não precisa dar oferta. Os pastores pedem dinheiro. Precisamos da oferta para que o ministério de Cristo permaneça na terra. Diga glória a Deus. Então tem muita gente que está falando aqui, ó: não vos enganeis, as más conversações. Não dê ouvido, irmão. Seja fiel naquilo que Deus tem falado no teu coração. Deus, Ele está observando se você tem sido fiel a Ele. Pastor, estou passando por um problema financeiro, estou passando por uma situação na minha casa. Amém. Você tem um pastor nessa igreja, como que ele chama? Pastor Alberto. Vai no escritório, chama ele: pastor, preciso conversar com o senhor. Abra o seu coração, a sua situação, e deixa ele orar por você. Às vezes fica dando ouvido àquela irmã, aquela pessoa, aquele pregador que eu falo da rede social. Porque meu irmão, entenda uma coisa: eu aprendi a peneirar muita coisa nas redes sociais. Eu aprendi a peneirar muita coisa. Você escuta, você ouve pregações? Sim. Mas muito difícil. Às vezes uma pessoa manda um trechinho, às vezes aquele trechinho fala muito ao coração. Se eu tenho comida boa na minha casa, por que eu vou comer a comida do vizinho? Se eu tenho alimento no meu lar, por que eu vou querer desejar o alimento do outro vizinho? Assim penso eu, cada um cuida da sua vida, cuida da forma que você acha que deve cuidar. Se você não está sendo alimentado, meu irmão, porque eu falo, começa a escutar um monte de pregador de rede social, e daqui a pouco endurece o coração no ministério. Aí começa a falar do ministério, começa a falar do pastor, começa a falar da igreja, começa a falar dos irmãos, e a pessoa vai endurecer no coração. Daqui a pouco a igreja não está servindo mais. A pessoa se torna tão grande que a igreja se torna pequena para ela. E ela fala: eu vou sair. Pastor, mas o senhor saiu do ministério aonde eu estava. Realmente eu saí. Eu saí do ministério muito grande, ministério internacional, que é um ministério abençoado, maravilhoso.
Eu saí porque eu não concordava com alguma coisa que estava acontecendo com um líder. Amém. Que estava na região de Bragança. Respeito ele como autoridade, mas eu era apenas um grãozinho de areia no vasto, né, oceano. E eu decidi caminhar, né, procurar outro ministério, e aqui estou. Mas não saí revoltado, entrando na rede social, falando mal de ministério, pregando contra o dízimo, contra a oferta, para derrubar o plano de Deus nessa terra, de levar a salvação. Nós temos que entender que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita gente dando ouvido para quem não merece, e deixando de ouvir verdadeiramente o Senhor. Eu falei esses dias atrás que a oferta que você faz no ministério, nesta igreja, ele é um investimento para o reino de Deus aqui na terra. Diga glória a Deus. Amém? Você está investindo, né, no reino de Deus através do ministério a qual você está hoje. O dízimo é uma forma do quê? De amor, de demonstrar o amor, de chegar diante do Senhor e falar: Deus, eis-me aqui, é minha gratidão, de ser fiel em dízimo, de ser fiel na oferta. Não vou dar ouvido, eu gosto até daquele pregador, mas o que ele falou eu não concordo. Eu tenho que concordar o que está na sua palavra. Lembra quando Jesus pede um barco de um discípulo? Como é que chamava o discípulo emprestado? Pedro. Ele entra no barco de Pedro e fala assim: ó, afasta um pouquinho da terra. Se eu estiver enganado é Lucas 5, se eu estiver errado, depois você lê. A hora que Jesus entra no barco do Pedro, ele fala assim: ó, esses dias atrás o pastor Rogério pregou, né, um tempinho sobre isso. Afasta-se um pouquinho da terra. E aí ele começou a ensinar, começou a pregar para aquela multidão, e o Pedro estava ali o quê? Ouvindo. E quando ele acabou de pregar, ele fala para Pedro: Pedro, volta para o alto mar para pescar. Ele não falou: volta lá para você tentar, ele falou: volta para pescar. Mas o mais interessante nessa passagem, irmãos, é que quando o Senhor entrou no barco, falou assim: ó, afasta um pouquinho da terra. Afastar da terra é sair do natural e passar a viver o espiritual. Amém? É sair daquilo que você está vendo e começar a viver aquilo que você crê. A Bíblia diz: se crê, a glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus no seu trabalho, na sua fonte de renda, na sua empresa, nos seus negócios. E através disso na igreja também você vai honrar a Deus, para que o ministério do Senhor se cumpra aqui na terra, através da sua fidelidade, através do seu amor. Diga glória a Deus. A sua semente que você semeia na igreja, no ministério hoje, é um milagre de alguém amanhã. Grava isso que eu estou falando. O que você planta hoje, com o seu dízimo, com a sua oferta, é um milagre na vida de outras pessoas amanhã. Porque lá atrás, em 2003, lá na cidade de Araçatuba, eu fui para uma igreja evangélica, onde depois eu me tornei membro, me tornei obreiro, depois tive chamado para ser pastor, e fiquei 12 anos como pastor no ministério. Como pastor, 24 horas. Recebia prebenda, tinha prebenda, eu era remunerado. Mas por quê? Porque alguém lá antes de mim, inclusive a minha mãe, semeava na obra. E houve-se um milagre na minha vida, não pelo meu chamado, mas a minha entrega para Jesus, a minha vida para Jesus. Então o que eu e você, nós semeamos hoje, amém? Amém? Vai romper em milagre na vida de alguém amanhã. Eu sou o milagre de Deus nos dias de hoje. Você é o milagre de Deus nos dias de hoje. Amém, irmãos? Você é uma bênção, sim ou não? Então aprenda. Não começa a dar ouvido para aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aquele pregador da internet. Ele não tem água, não tem luz, não tem aluguel, ele quer views. E tá cheio de gente compartilhando ele. Ó, que esse pregador falou, manda lá. Ó, Diogo, tá vendo? Tá vendo? Você fica dando dízimo aí, ó. Tem que juntar dinheiro para casar, vai. Fica dando dízimo. Fica semeando, né? A semente podre, semente errada. A Bíblia diz que a prosperidade, ela é dom de quem? Dom de quem? E não é do diabo, não é do mundo, é de Deus, irmãos.
Ele que vai nos capacitar, Ele que vai nos dar entendimento. A oferta e o dízimo, né? Ela não vai comprar a bênção na minha vida e nem na sua vida. Mas a oferta e o dízimo, ela vai revelar um coração sincero a Deus, um coração sincero à obra do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 diz, vamos lá rapidinho, para não ficar nas minhas palavras. Gênesis capítulo, no comecinho, capítulo 4, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz aqui, ó, e Abel também trouxe dos primogênitos das tuas ovelhas e a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus olhou primeiro para quem? Para o Abel. Deus vai olhar primeiro para você. Deus vai observar, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E dar com alegria não dá ouvido, né? Aquelas pessoas, eu digo, meu irmão, eu falo que Satanás, ele levantou uma leva de pregador na internet. Eu conheço pessoas próximas de mim que falam, não precisa dar dízimo, porque o fulano de tal falou que não precisa. Ele tem igreja? Ou ele tem rede social? Começa a analisar. Ah, mas pastor, o senhor tem que entender que os tempos mudou, tá? A palavra de Deus, né, deixa bem claro, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Por que tesouro? Porque foi pago um alto preço pela sua vida. Amém? Foi pago um alto preço pela vida de quem vai vir para esse ministério. Quem vai sentar nessa cadeira aí, ó. Nessa longarina, nessa poltrona, não sei. Ainda vai vir pessoas porque você investiu nesse ministério. Deus vai honrar milagres na vida delas, milagres de cura, de libertação, de prosperidade. Deus vai levantar grandes empresários dentro deste ministério. Amém? Deus vai dar condição para você pagar todas aquelas dívidas que ficaram para trás. Levanta a cabeça, olha para o alto. Acredita. O salmista fala, né? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Isso, pastor. Eu li os seus lábios. O meu socorro vem do pastor Neymar. Vem? Vem ou não vem? Vem nada, meu irmão. Não vem nem do Neymar Júnior. O meu socorro, o teu socorro vai vir de Deus. A superabundância que diz lá em primeiro, acho que é 2 aos Coríntios, que acho que eu falei esse tempo atrás aqui sobre isso. Vamos lá rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é só um minutinho. 2 aos Coríntios, acho que é capítulo 8 ou 9. Primeiro não, segundo. 2 aos Coríntios 9. 9:8 diz assim, ó. 2 aos Coríntios 9:8. E Deus é poderoso, diga amém. Diga amém. Para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha só, superabundeis. Ser abundante, ter grande quantidade. Superabundância, exceder, amém? A necessidade, exceder o necessário. Abundância, grande quantidade. Superabundância, exceder o necessário. E ele fala aqui, ó, e Deus é poderoso para tornar abundante, amém? Que é a grande quantidade, em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Exceder o necessário, diga glória a Deus. Invista, seja fiel. Não tenho, essa palavra não pode dizer mais.
Deus eu tenho. Mas pastor, não tenho. Chama as coisas que não são como se já fossem. Eu lembro o primeiro culto que eu fui fazer aqui. Esse rapaz aqui, ó, largado, sozinho. Ei, vai casar. Não, é? Sozinho. Falei, vamos orar para ele casar. Não sei se vocês lembram. Hã? Quem está lembrado? Ei, Diogo, né? E Deus honrou, meu irmão. Hã? Ela lembra também. Estava do lado, irmão. Estava do lado. Joga a rede para o lado direito. Ele jogava para o lado esquerdo. Ele não estava entendendo. Mas tudo existe o tempo de Deus, irmãos. O tempo da colheita no amor, o tempo da colheita no trabalho, o tempo da colheita na provisão. Benjamin fala, pai, eu quero comprar uma Lamborghini. Filho, vai estudar. Como é bom ser criança, né? Pai, quando eu crescer eu vou dar uma casa para o senhor, vou cobrar ele. Quando é criança você quer dar tudo, né? Você vai comprar isso, isso, aquilo. Porque criança, meu irmão, sonha grande. E nós crescemos, começamos a sonhar pequeno. Começamos a diminuir, porque para criança o nosso Deus é grandão. Tem um louvor que fala, né? Esse Deus é grandão. E às vezes nós falamos que esse Deus é grandão, mas nós nos diminuímos demais. Levamos o nosso Deus no diminutivo, só que Ele está falando sobre a superabundância. Ele vai aceder o necessário na sua casa, no seu trabalho, na sua fonte de renda, nos teus sonhos. Quem quer ser milionário? Levanta a mão. Você já é herdeiro, dono do ouro e da prata. Já está lá registrado. Mas pastor, não consigo ver. Começa a crer. Que às vezes vai vir de encontro a você, a sua empresa, ao seu negócio, uma empresa multinacional que vai te contratar. Toma posse. Às vezes nós não paramos para ouvir o que o Senhor fala, paramos para ouvir o que o povo está falando, o que as pessoas estão falando. Se Deus vier e falar para você assim claramente, meu filho, minha filha, monte uma empresa de encher pneu de trem. Você vai montar uma empresa, sim ou não? Encher pneu de trem? E aí, Diogo? Encher pneu de trem. Mas Deus está mandando, meu irmão. O Senhor falou para o Pedro, volta para o alto mar para pescar. Senhor, eu pesquei toda noite, não pegamos nada. Mas sobre tua palavra, porque mandas, lançarei a rede. Não estou entendendo, mas o trem não tem pneu. É roda de aço. Mas os japoneses inventaram um trem que precisa, né? Uma tecnologia diferente. E o Brasil é o primeiro país que vai testar essa tecnologia. E se você for obediente, você vai ganhar dinheiro com isso. Daqui a pouco o irmão vai estar inventando pneu de trem aqui. Estou dando exemplo, viu, irmãos? Mas não se deixe enganar pelo diabo e pelos homens. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus levanta o filho dele, é para permanecer de pé. Claro que às vezes o nosso joelho fraqueja, os nossos lágrimas, os nossos olhos acabam lacrimejando, chora, porque a nossa carne é tentada a parar, a desistir. Esse dia eu falei que a nossa carne ela é inimiga de Deus. Ela não quer jejuar, ela não quer orar. 3 horas da manhã para orar. Nesse frio. Tinha um irmão, um pastor que vivia comigo, né, na igreja, e a gente estava numa consagração de jejum e oração na madrugada. E aí ele foi orar, cansado. Gabriel conhece o pastor Henrique. Ele parou na cama e começou a orar assim, ó. Travesseiro. E começou. Deu 10 minutos. Eu olhei para ele e já estava assim, ó. Dormindo. Tem gente que está indo para o Senhor cansado.
Ah, mas a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado na carne não honra o Senhor. Cansado na carne faz você desistir, faz você se entregar. O que eu queria deixar para você nessa mensagem, meu irmão, que a superabundância do Senhor, ela é verdadeira. Mas para de dar ouvido às pessoas que não convém. Você tem um pastor, você tem uma pastora. Não vou falar pastor Ney, né, o pastor Adailton, pastora Leisiane. Eu vou falar do nosso líder, dos nossos líderes. Porque é eles que estão à frente, né, da batalha ali. Quando eu tenho as minhas situações, é com ele que eu vou conversar. É com ele que eu vou abrir meu coração. Estou falando que eu não posso te orientar, mas quando se diz respeito à sua vida financeira ou uma outra situação, é diretamente nele. Ele que vai te orientar. Não vai procurar lá, porque o pastor falou, porque a pastora falou, porque o irmão falou. Não. Vai na pessoa certa, porque ele está com a pessoa certa para te orientar. E o senhor não está assim? Eu estou. Eu também estou. Mas jamais eu vou querer passar a autoridade do meu pastor. Ele é o líder. E o que eu quero mostrar para vocês foi o que eu falei: a sua semente, que hoje você semeia no ministério, seja dízimo ou seja oferta, ela vai ser milagre de alguém amanhã. Diga glória a Deus. Você trouxe o seu dízimo, você trouxe a sua oferta, pega na sua mão. É você, né, Renan, que vai ministrar, né? Pastora Gabi. Não estou falando que nós, os pastores, não temos condições de te orientar. Temos sim. Mas tem coisas que cabem ao nosso líder. Rapidinho, quem precisa levanta a mão. Pastor Daniel está aí. Cadê a salva aqui? Você está aqui com a irmã. Pode vir colocar aqui na frente. Vem cá, Renan. Cadê o Renan? Ah, tá ali. Mais alguém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle aí está. Aonde? Na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nosso Deus, amado, querido Pai, estamos aqui para nos alegrar na Tua presença. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Que o Senhor venha suprir na vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada pessoa, meu Pai, que tem no coração em obedecer a Tua voz. O Pedro, ele ouviu a Tua voz e declarou:
sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mas ele foi para o sobrenatural com o Senhor. E quando nós estamos, meu Pai, na tua presença para viver o sobrenatural, os milagres irão acontecer. Que o Senhor honre a vida de cada irmão da nossa igreja, de cada pessoa que está presente, aqueles que não puderam estar. Honra aquele trabalho, aquela fonte de renda, aquela conta bancária, aqueles boletos que estão atrasados, aquela dívida, meu Pai. Que o Senhor dê condição a este homem, a esta mulher, para que a superabundância do Senhor esteja sobre a vida deles. Que aquele emprego, aquele trabalho, meu Pai, venha de encontro a esta pessoa que está desempregada. Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, tem olhado para os seus, procurando os fiéis da terra. Os fiéis estão aqui. Os fiéis pertencem a este ministério. Que o Senhor perdoa aqueles que não têm sido dizimistas, aqueles que não têm conseguido ser ofertantes. Derrama da tua misericórdia, para que eles possam, meu Pai, ver as janelas dos céus abrindo do alto deles. Que o Senhor derrame bênçãos sobre medidas. Que a superabundância visita o trabalho deste homem, o trabalho desta mulher. Que o Senhor multiplique essa semente, para que neste ministério muitas pessoas possam vir aqui no futuro e venham viver milagres. Milagres de cura, de libertação, de paz, de alegria, de união no casamento. Ah, meu Deus, queremos ver grandes histórias sendo ali ministradas, contadas em cima deste altar, através dessa semente que essas pessoas têm plantado neste ministério. Pois eu abençoo, meu Pai, com a bênção da superabundância na vida daqueles que ajudaram nesta noite, aqueles que não puderam ajudar. Pois eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dá uma salva de palma bonita para o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Ó, pastor. Hã? A Bíblia diz que a palavra que sair da minha boca não volta para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo a qual eu enviei. Amém. Amém? Pode Amém. ser que você não tenha o ministério, mas Deus já te deu o seu ministério. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Você quem trouxe sua Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas. Nessa noite nós vamos discorrer sobre uma história que eu particularmente gosto bastante, já tive o prazer de pregar algumas vezes. E quando a pastora Leise me mandou o esboço, né? Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Quem não gosta de pregar quando Deus faz coisas extraordinárias, maravilhosas, impossíveis aos nossos olhos? E acredito eu que é um texto conhecido, se não por toda a igreja, pela grande maioria. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem é o seguinte: quando a luta é maior que você, a oração é maior que ela. Você pode repetir comigo? Quando a luta é maior que você, a oração é maior que ela. Glória a Deus. 2 Crônicas, seu capítulo de número 20, está escrito assim: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e proclamou
um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. Eles vinham buscar o Senhor. Até aí somente. Senhor, nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Continue a falar aos nossos corações. Liberta, Senhor Deus, as nossas mentes, para que nós possamos, Senhor, receber a boa semente que o Senhor nessa noite, através do seu Espírito Santo, vai semear em cada coração. Senhor, aqui o lugar é teu, a honra é tua, o louvor é teu. Eu sou nada, eu sou ninguém. Que o Senhor cresça e apareça. Todo louvor e adoração seja dado exclusivamente e unicamente ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Deus que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amados, quero começar com uma pergunta, dizendo a você: diante da luta, diante da dificuldade, como é que você reage? Como é que você enfrenta a adversidade? Como o sábio Salomão uma certa vez declarou: como é que você enfrenta quando o dia mau chega na sua vida? Nós estamos falando a respeito de uma história aonde tem como o seu principal homem nessa história é o homem por nome de Josafá. Josafá, para quem não sabe, ele é o quarto rei que está reinando em Judá, sucedendo seu pai Asa. A Bíblia menciona que Josafá, ele é um rei reto perante o Senhor. Agora deixa-me abrir um parênteses aqui. Quando a Bíblia faz uma afirmação, quando a Bíblia declara, quando a Bíblia afirma que um certo homem é o homem reto diante de Deus, ela está nos afirmando que, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, apesar das suas mazelas e pecados, aquele homem busca agradar a Deus. Muitos têm a ideia de que quando a Bíblia afirma que tal homem é o homem reto diante de Deus, é o homem que não tem erros, é o homem que não tem pecados, é o homem que não passa por adversidades, é o homem que não passa por mazelas, por problemas. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para a história deste homem, Josafá, nós vamos nos deparar com um homem que por muitas vezes fazia escolhas erradas. E sabe qual é o maior problema de Josafá? Ao olhar o texto, nós vemos que Josafá tinha um problema: ele não sabia dizer não. Quando nós não sabemos dizer não, passamos apertos, dificuldades, principalmente por parte daqueles que querem aproveitar da nossa condição de não saber dizer não. Quando nós olhamos para Josafá, nós vamos ver no capítulo 18 de 2 Crônicas, Josafá fazendo uma aliança com um rei por nome de Acabe. Você já ouviu falar em Acabe? Acabe, para quem não sabe, pensa num homem miserável de ruim. Era Acabe. Olha aqui comigo. 2 Crônicas 18. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância e uniu-se em parentesco com Acabe. Josafá não sabia dizer não. Josafá tinha um problema, ainda pior do que esse. Fazia alianças que colocavam ele em problemas.
A palavra de Deus, ela vai dizer que esse Josafá, uma certa vez, foi convidado por esse rei Acabe. Está em 2 Crônicas 18, depois você pode ler. Para ir, sabe para onde? Para uma batalha. Agora, olha que detalhe interessante. A história narrada no capítulo 18 de 2 Crônicas vai dizer que o rei Acabe ouve de um profeta por nome de Micaías a seguinte profecia: Acabe, tu não voltarás dessa guerra, tu vais morrer. Sabe o que o rei Acabe falou? Prenda ele e não solte Micaías enquanto eu não voltar da guerra. Micaías rebate dizendo: se você voltar da guerra, então não foi Deus que falou na minha boca. O problema, eu acho que no nosso meio, e quando eu falo nosso meio, é olhando para o cenário religioso da igreja, nos dias de hoje, no século 21, o problema é que faltam vozes proféticas no nosso meio. Vozes como a de João Batista, vozes como a de Micaías. Você imagina só um homem se levantar e dizer: rei, tu vai morrer. Ele não está dizendo para um amigo dele, ele não está dizendo para um irmão dele, ele está dizendo para a maior autoridade de Israel: rei, tu vai morrer. Voz profética não barganha o seu chamado. Voz profética não barganha o seu ministério. Voz profética, ele não se inclina diante do mundo que fala para ele que tem que ser desse jeito, dessa maneira. A voz profética usa a palavra de Deus para dizer: mundo, você tem que se adaptar como a Bíblia diz para você andar. E não, a igreja não vai se adaptar a você, mundo. Voz profética que não se dobra. Voz profética que não se contamina. Voz profética que não se vende, mas que permanece firme. Mas vão te matar, não tem problema. A minha vida não pertence mais a mim, pertence a Ele. Mas vão te prender, que prendam. Mas vão te processar, que processem. Mas vão te matar, que matem. Mas é tudo muito lindo. Pregar num púlpito, para a grande maioria sendo cristão. Olha o que Charles Spurgeon uma certa vez declarou: a Bíblia não ordena que os perdidos venham à igreja, mas ordena que a igreja vá aos perdidos. Agora, olha só, para ir e pregar o evangelho, não é necessário um anel teológico. Para ir pregar o evangelho, não é necessário você ter uma boa oratória. Para ir pregar o evangelho, não é necessário você ter uma voz aveludada, uma voz potente, boa. Não, para ir pregar o evangelho, basta crer no Senhor como seu Senhor e suficiente e único Salvador, e anunciar que o reino de Deus está próximo e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que ora. Aleluia. Quer mandar o frio embora? Venha para cá. Rapidinho o frio vai embora. Então, como eu estava dizendo, o problema é que o rei Acabe não gosta da profecia de Micaías. Só que aí é que está o magnífico da história, porque mesmo eles não aceitando a palavra que penetra, que corta, que rasga, que bate de frente, eles sabem que é uma palavra de Deus. Prenda ele e só solte quando eu voltar da guerra. Olha como esse Deus é maravilhoso.
o exército inimigo que vai lutar nessa guerra, nessa empreitada, o rei Acabe sabe de uma coisa: o povo está à procura de uma pessoa só. Olha, imagina comigo, um exército de Israel, o exército inimigo, uma batalha, o exército inimigo dizendo: vocês só têm uma tarefa, mate o rei. Matou o rei, cada um para sua casa, acabou. O rei Acabe teve uma sacada. Bom, se querem matar o rei, eu não vou me vestir de rei. Quem é que eu vou colocar lá? Ele chamou um carinha que não sabia dizer não. Alguém que ele tinha uma aliança. O seu nome? Josafá. Josafá caiu de paraquedas. Não disse não. Foi naquela batalha. A Bíblia vai dizer, no contexto da história, eu vou correr, que quando o rei Acabe se veste de soldado, ele se infiltra no meio do exército. Ele se finge ser um soldado apenas, mas o rei Acabe finge ser o rei de Israel. O rei Josafá, aliás. A Bíblia diz que os inimigos começam a combater contra o rei. E quando eles estão prestes a atacar o rei Josafá, achando que é o rei Acabe, Josafá dá um grito, dizendo: tem misericórdia, pelo amor de Deus, não me matem. Eu conjecturando, eu imagino assim: não, rei, você não é o desviado, nós queremos é o desviado, pode ir embora. Eu imagino um soldado assim, chegando naquela guerra, né, com aquela vontade de querer matar o rei. Poxa, eu vim aqui, queria ver o que ia acontecer com esse rei Acabe, e olha só, não é o rei Acabe que está aí, é o rei Josafá. Como quem não quer nada, ele tira uma flecha da sua aljava, ele atira para cima, e a flecha cai em quem? No rei Acabe. Se Deus falou, meu amado, está falado. Não adianta esconder. Então o crente, quando ele é crente, mesmo quando ele está fazendo coisa errada, Deus ainda guarda ele. Olha só isso. Josafá foi na inocência, não sabia de nada, mas Deus guardou ele. E sabe o que acontece? Quando Josafá viu que ele quase morreu, acontece algo que acontece na minha vida e talvez na vida de algumas pessoas que aqui estão, que é quando Deus deixa algo acontecer na nossa vida para nos despertar. Quando ele tem um encontro com a morte, sabe o que Josafá faz? Ele organiza a sua casa. Ele para refletir na sua vida. E ele coloca a sua casa em ordem. Muitas das vezes é isso que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Está tudo muito bom, está tudo muito acomodado, está tudo muito tranquilo, não tem problemas e dificuldades. Mas então acontece o que aconteceu com Josafá. E Josafá tem um tempo com Deus, ele restaura, faz ali uma restauração no reino de Judá, enfim. A gente tem a ideia de quando nós obedecemos a Deus, e isso é um fato, obviamente, mas nós, como eu posso dizer, é um fato que Deus, quando nós obedecemos a Deus, Ele nos abençoa, amém? Amém? Só que mesmo quando nós obedecemos, você já viu isso na Bíblia? Eu vejo, não sei você, mesmo homens obedecendo a Deus, acontece algo de ruim. Você já viu isso na Bíblia?
Josafá acabou de ter um livramento. Se nós formos olhar a história a qual nós lemos em 2 Crônicas 20, nós vamos observar que nesse tempo, onde o rei Josafá reinava, era um tempo de paz, de tranquilidade. Era um tempo onde não havia qualquer resquício de uma futura invasão contra aquele povo. Era um tempo de paz, era um tempo de prosperidade. Só que aí, como nós lemos no versículo 2, então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão. E Josafá faz o que a maioria de nós iríamos fazer, se tivéssemos numa posição como a dele. Josafá compara o seu exército com o exército inimigo. A Bíblia diz que vem vem 3 ajuntamentos, 3 batalhões contra Israel, contra Judá. E ele faz o que qualquer um de nós faríamos. Ele compara o seu exército com o exército inimigo. E sabe qual foi a conclusão que Josafá encontrou? Eu estou perdido. Não há mais esperança. O exército inimigo é mais forte que o meu. As armas do inimigo são mais fortes que a minha. Porque quando nós olhamos com os olhos carnais, nós não enxergamos o livramento da parte de Deus. Mas como eu disse aqui, quando a luta é maior que você, a oração é maior do que ela. Então o rei Josafá, ele tem uma atitude. Diante da situação, ele teve medo. Mas diante daquele medo, ele não ficou paralisado. O medo é uma reação natural, mas é uma reação temporária. O medo precisa ser substituído por ações espirituais como a oração, o jejum, a busca por Deus. Diante da situação, Josafá ele teve medo. Mas Josafá faz o seguinte: ele põe-se em pé na congregação de Judá e ele convoca o povo a um jejum e a uma oração. Quando eu olho para a história desse homem, gente, eu vejo que quando Deus ele é fiel, ele não muda, ele não falha, ele cumpre o que promete. Nós olhamos para a história dele e nós vamos observando que ele poderia ter morrido naquela empreitada que o rei Acabe meteu ele. E agora, diante de uma situação que parecia impossível e aos olhos humanos e à força humana era realmente impossível, eu vejo que aquele que tem um Deus que é fiel, ele é fiel na vida, na sua própria vida e na vida dos seus descendentes. Olha só comigo, capítulo 20, versículo 14. Quando eu li isso aqui, eu achei interessante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaía, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. Agora, para que Deus dá o nome de Jaziel, Zacarias, Benaía, Jeiel e Matanias? Ele está dizendo: eu fui fiel na vida do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, e sou fiel na sua vida também.
Josafá faz aquilo que era possível ao homem fazer, que era buscar uma solução em Deus. Ele reúne o povo e ele vai para a oração e para o jejum. Quando ele vai para a guerra, ou aliás, quando ele vai para a oração, para o jejum, ele observou que aquele exército era maior que o dele, que aquele exército era mais poderoso que o dele, mas que aquele exército não tinha um Deus tão poderoso como o dele. Diante do medo, nós não conseguimos enxergar muitas das vezes. Diante do medo, parece-nos que nós ficamos cegos, atordoados. E é por isso que é necessário a leitura bíblica diária. Quantas histórias como essas que nos inspiram, que nos enchem de fé, que nos enchem de motivação. Mas muitos preferem a motivação, como o pastor Ney disse aqui, no lugar errado, nos vídeos errados. Amados, Deus continua falando nos dias de hoje. É a sua Bíblia que permanece fechada. Alguns ousam dizer, o Senhor não está mais falando. Ele fala, é a Bíblia da gente que permanece fechada. Ou quando não aberta, no Salmo 91. Como um talismã em cima da escrivaninha, da cômoda ou do painel do nosso carro. Como um trevo de 7 folhas. O jejum e a oração são respostas de coragem espiritual. Josafá convoca todo o povo para o jejum, versículo 3 e 4, quando a gente já leu. E quando o povo está reunido, a oração desse homem é fantástica. Ele não começa pedindo, ele começa agradecendo, ele começa adorando, ele começa exaltando ao Senhor. Olha comigo, 2 Crônicas 20, versículo 5. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu, e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos, e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Ele reúne o povo, ele se coloca de pé, e ele não faz a oração que nós rotineiramente fazemos: Senhor, nos dê o livramento, Senhor, nos guarde, oh Deus, nos preserve a vida. Não, ele começa adorando a Deus, ele começa louvando ao Senhor, ele começa a engrandecer e a dizer do poder do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Porque em toda a Bíblia, quando nós vemos homens de Deus, nós olhamos essa linha tênue que persegue os homens e as mulheres de Deus. Eram homens que não barganhavam sua fé. A Bíblia vai dizer em Atos, só não me lembro o capítulo, Atos não, Hebreus, os heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Homens que não negociaram sua fé. A Bíblia diz no final do versículo lá do texto que uns foram cerrados, outros cortados ao meio, outros foram decapitados, outros foram arrastados pelas ruas, outros foram jogados no fogo, mas eles não negociaram a sua fé. A gente vê essa linha tênue, de Gênesis a Apocalipse, de homens que não barganharam com Deus. Eles não chegavam dizendo: Senhor, me dê primeiro, para depois eu dar para o Senhor. Eles primeiro entregavam para Deus, e depois Deus fazia por eles. A importância do jejum. O jejum leva o homem ao quebrantamento e à dependência de Deus. O jejum realinha o coração com a vontade de Deus e prepara o povo para ouvir a sua voz. O Senhor espera que nós jejuemos.
eu não consigo entender como alguns cristãos não jejuam, não oram, não leem a Bíblia. Mas quando eu olho para mim, porque primeiro corta aqui, depois corta aí. Quando eu estou nesse período de que eu não oro, de que eu não leio a Bíblia, de que eu não jejuo, sabe qual é o período? É o período em que eu estou em apostasia. É o período em que eu estou deliberadamente vivendo no pecado. Um certo homem disse uma vez: um homem que ora, ele não peca, um homem que peca, ele não ora. O homem, quando peca, ele faz justamente o que lá em Gênesis nós encontramos. Quando Adão peca, a primeira reação de Adão, quando ouve a voz de Deus, é o quê? Se esconder, fugir. Quando nós pecamos, a tendência não é correr para a cruz, é correr da cruz. Quando nós pecamos, a tendência nossa ou minha não é correr para Cristo, mas é correr de Cristo. Porque o inimigo, a pastora Leise uma certa vez disse aqui, ó, a primeira coisa que o diabo toca na sua vida, quando você peca, ele tira a sua identidade de filho. Então a primeira coisa que o diabo coloca na sua mente é o seguinte: de novo? Para com esse negócio aí, cara. Caiu mesmo, agora continua, vai embora. É ou não é? A igreja nos dias de hoje, amados, tem deixado de usar uma ferramenta poderosa que Deus nos deu. Se você olhar na Bíblia, nós não vamos ver, por exemplo, como é que é feito, como é que é iniciado o jejum, quanto tempo deve levar o jejum, como deve ser feito o jejum. Temos alguns relatos sobre o jejum, por exemplo, Daniel, que jejuou 21 dias. Temos o relato do Yom Kippur, que é a convocação do povo de Israel para fazer o jejum santo do grande dia, o grande dia chamado de Yom Kippur. Era um jejum de 24 horas num dia só. Temos algumas evidências, alguns relatos, algumas coisas, mas não tem assim uma fórmula de como fazer o jejum, de o que comer no jejum, se devo ou não comer no jejum, como fazer para entregar o meu jejum, para encerrar, terminar o meu jejum. Não temos, sabe por quê? Porque a igreja da época estava tão familiarizada, tão acostumada com a prática do jejum, que não havia necessidade alguma de ensinarem sobre o jejum. O que é diferente nos dias de hoje. O jejum, ele tem benefícios tantos para a nossa saúde quanto para a nossa área espiritual. É uma ferramenta que a igreja está deixando de usar. O jejum, ele quebranta o nosso coração, ele realinha o nosso coração com Deus. O jejum nos mantém quebrantados. O jejum, quando nós estamos em jejum, aquela pessoa que fala algo que é para nos ferir, não nos fere. Quando nós estamos nesse lugar de intimidade com Deus, de oração, de jejum e quebrantamento com Deus, as coisas exteriores não nos atingem, mas pelo contrário, a verdade seja dita. Quando nós não estamos nesse lugar de intimidade, oração, quebrantamento e jejum com Deus, qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos atinge, qualquer coisa tira a nossa paz, qualquer coisa nos faz dar dois palavrões, qualquer coisa nos faz brigar com o vizinho, com o amigo, com o familiar, com o nosso cônjuge. Por quê? Porque nós não estamos no lugar da oração. Nós não precisamos de coaches, amados. Nós precisamos de homens que choram, de mulheres que choram, de homens quebrantados, mulheres quebrantadas. Uma pregação que é feita somente com
as mãos e não é feita com o coração, ela só atinge corações de homens. Ela não atinge o espírito, ela não atinge o âmago do homem. É por isso que muitas das vezes nós vemos homens entrando e saindo 10, 20, 30 anos da igreja e continua a mesma coisa. Porque a igreja só vai chorar, a igreja só vai se quebrantar, a igreja só vai jejuar quando homens de Deus que estão no púlpitos pregando a palavra, orarem, jejuarem, se quebrantarem, andarem em santidade. Até lá não adianta exigir da igreja o que nós não praticamos em cima do altar. E Deus vai dando corda, e vai dando corda para a gente. A Bíblia diz, Lamentações 3, que as causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, pois elas se renovam manhã após manhã. Já agradeceu a Deus hoje pelo sopro de vida? Hoje eu cheguei no meu trabalho, já pela manhã, já teve 2 óbitos. Faleceu pela madrugada, não viu o dia amanhecer. E nós temos a ideia, um era adolescente, era novo ainda. Nós temos a ideia que vamos viver muito tempo. Quem garante? Quem é que garante? A Bíblia diz em Tiago que a vida do homem é como o sopro de uma panela. A força, ela ganha batalha, a oração, ela ganha milagres. Repete comigo, a força ganha batalhas, a oração ganha milagres. Quando você estiver diante de um problema, não vá na força do seu braço, vá na força do joelho. Quando você estiver diante das acusações do diabo, não vai na força do seu braço para vencer o seu pecado, vai na força do seu joelho. Ouvi um homem dizer que uma certa vez, eu postei aliás esses dias no meu status, que o rapaz está fazendo uma entrevista com o homem que estava fazendo a coleta, trabalhava de coleta, gari, sobre o Senhor Jesus. E ele perguntou, se alguém perguntar como crê em Deus, como você responderia? Ele disse, é muito simples. Uma criança me disse uma certa vez, tire 15 segundos, dobre os seus joelhos e fala, Senhor, se o Senhor existe, fala comigo. Funciona. Funciona. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei diversas vezes. Às vezes nós fazemos uma oração de 10, 20, meia hora, 1 hora. Nossa, parece que não acontece nada, parece que o céu está de bronze, está aquela coisa pesada. Mas tem outros dias que a gente coloca o nosso joelho no chão, parece que o céu já se abriu. Amados, esse lugar de intimidade com Deus existe. E é para todos. O ofício da pregação de um ministro não é para todos. Mas o ofício da intercessão, da oração, é para todos. E meu Deus, como falta intercessores nos nossos dias. Olha para a igreja de antigamente. Eu sou fascinado pela igreja de antigamente. E eu creio que nós vamos viver esse tempo. Eu creio que Deus, através da boca de muitos homens, já falou que o Brasil será um celeiro de avivamento. Eu creio, amados, eu espero estar vivo para viver isso. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos isso. Essa igreja, esses homens e essas mulheres, que diante das dificuldades que eles estavam enfrentando e passando, eles diziam, Senhor, nos fortaleça. Fortaleça as nossas mãos, fortaleça os nossos lombos.
Homens que saíram se regozijando por terem apanhado por causa de Cristo. Esse texto, ele fala sobre a história onde Josafá, ele vai enfrentar esses 3 inimigos. E a Bíblia diz, você já deve ter ouvido também alguns pregadores falando a respeito, que nessa luta não tereis que lutar, mas o Senhor é quem pelejará por vós. Eu já ouvi pregações com esse tema, e campanhas com esse tema já muitas vezes. Nessa luta não tereis de lutar, mas o Senhor é quem pelejará por vós. É interessante que Deus dá uma estratégia para Josafá, uma estratégia ousada. No momento em que começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Eu não marquei o versículo aqui, eu vou dar uma caçada aqui agora. Deus. Obrigado, pastor. Tá arriscadinho aqui, obrigado. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do Monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Olha que estratégia, só Deus para dar essa estratégia. Está um exército inimigo vindo contra você. A história vai dizer, quem estuda um pouco de geografia bíblica, vai dizer que eles estavam numa região aproximadamente de 40 quilômetros de distância para chegar lá em Judá. 40 quilômetros, pertinho, bem perto. Ele tem medo, reúne o povo para orar, para jejuar. A Bíblia diz que Deus dá uma estratégia ousada para ele. Vá com cantores e louve ao Senhor. E então, como nós lemos aqui, e quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscada contra os filhos, contra os inimigos. É só Deus, amados, para fazer isso. Diante das nossas dificuldades, quando nós louvamos, cadeias se quebram. Diante dos nossos problemas, quando nós louvamos e agradecemos a Deus, ao invés de pedir, Senhor, faça isso ou aquilo, não que seja errado, mas nós deixamos de pedir para entoar louvores de agradecimento, de louvores ao Senhor, as cadeias se quebram, milagres acontecem, coisas extraordinárias vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Deus é fiel, como eu disse aqui, na vida do tataraneto, do tataravô, do bisavô, do avô, e na sua vida também. E será fiel na vida do seu filho, na vida do seu neto, na vida do seu bisneto e na vida do seu tataraneto. Ao invés de murmurar, reclamar, louve e adore o Senhor, porque o louvor sincero agrada a Deus e abre caminho para o milagre. A força, ela ganha batalha, a oração, ela ganha milagres. Sentir medo não é pecado, mas não fique paralisado diante dele. Jejue, ore e adore mesmo quando tudo parecer contrário. Como Josafá, vamos reconhecer a soberania de Deus, buscar sua face com jejuns e oração, e adorar mesmo em meio às guerras. A Bíblia diz em Números 23:19, Deus não mente, Ele cumpre o que promete. Foi isso que Deus colocou no meu coração para falar a vocês hoje. E essa pregação, ela serve para mim principalmente.
Porque muitas das vezes nós nos acovardamos. Temos oportunidades para falar do amor de Jesus, para dar o testemunho, falar o que Deus fez nas nossas vidas, e nós nos calamos. Mas, amados, a Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de ousadia e não de covardia, espírito de intrepidez e coragem. E para nós nos apropriarmos do que a Bíblia nos diz, como filhos e filhas de Deus, nós necessitamos ter essa prática da oração, do jejum e da leitura bíblica diária. O nosso devocional com Deus não pode, amados, faltar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui uma vez mais. Queremos te agradecer, Senhor, porque apesar de nossas limitações, dificuldades, falhas, pecados, o Senhor permanece fiel. Senhor, visita cada lacuna do nosso ser, o íntimo e o profundo. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações dos homens. Oh Senhor, visita o nosso íntimo, o nosso profundo. Que não esteja somente o nosso corpo inclinado, mas que o nosso coração seja inclinado pelo Espírito Santo diante do Senhor. Nos inclina diante de Ti, diante da Tua majestade. A Tua palavra diz, Senhor, nos converta e então nós seremos convertidos. Cura-nos e então seremos curados. Sara-nos e então seremos sarados. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos. Nos encha, meu Deus, de fome e sede por Ti. E que o nosso coração possa anelar pela Tua presença. Que o nosso coração possa ansiar pelo Senhor. Que nossas vidas, Senhor, não seja uma vida mesquinha, que logo vai se esvanecer e passar. Mas que nós possamos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade e viver para a glória e o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Gostaria de liberar vocês na paz do Senhor. Feche seus olhos, erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu libero os Teus filhos na paz do Senhor. Que o Senhor possa guiá-los até os seus lares, para que eles possam ter uma noite de sono tranquilo. Eu quero liberar, Senhor, toda a sorte de bênção. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado e ir em paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E domingo, 7 horas da noite, estamos aqui.